Todos nos lembramos dos lendários Beatles, que nos presentearam com sucessos atemporais como Love Me Do e Please Please Me. Enquanto Paul McCartney e John Lennon frequentemente carregavam o peso criativo e sério da banda, era Ringo Starr quem trazia uma energia divertida, mantendo o ânimo elevado com seu humor e charme. Mas, por trás dessa aparência alegre, havia algo que os fãs nunca souberam. Durante décadas, as pessoas pensaram que conheciam Ringo completamente. Isso até que ele finalmente revelou um segredo que guardava há anos. Qual era? E será que tem alguma coisa a ver com os Beatles? Continue lendo, porque a resposta pode te surpreender. Origens humildes. Richard Starkey, que o mundo mais tarde conheceria como Ringo Starr, nasceu em 7 de julho de 1940 em Liverpool, Inglaterra. Filho único, sua infância não foi fácil. Seu pai, Richard Starkey, pai, gradualmente se afastou da família e acabou abandonando-a quando Ringo tinha apenas 4 anos. Depois disso, ficaram apenas ele e sua mãe, Elsie, que trabalhou incansavelmente, primeiro como faxineira e depois como garçonete, para sustentar os dois. Ela era apaixonada pelo filho e fazia tudo o que podia para lhe proporcionar uma vida digna no bairro operário de Dingle. Mas a infância de Ringo foi marcada por mais do que apenas dificuldades. Ela também foi marcada por uma série de sérios problemas de saúde. Aos 6 anos, ele foi levado às pressas para uma cirurgia de apendicite supurada. Complicações da operação levaram a uma peritonite, uma infecção perigosa, e ele passou quase 1 ano em um hospital infantil se recuperando. Ele ficou muito atrasado na escola e, por um tempo, precisou de aulas particulares para conseguir acompanhar o ritmo. Quando as coisas pareciam estar melhorando, a vida lhe reservou mais um desafio. Aos 13 anos, ele contraiu tuberculose, que ainda era uma doença grave na época. Foi internado em um sanatório especial, onde passou 2 anos. Lá, em meio à rotina e aos longos dias, algo inesperado aconteceu. A equipe do hospital frequentemente tentava entreter as crianças para animá-las, e uma de suas atividades era formar uma banda no hospital. Como Ringo não podia sair da cama, deram-lhe um tambor improvisado, um martelo de madeira e um armário para tocar. Foi só isso. Ele se apaixonou pelo ritmo. Desde o momento em que toquei aquela bateria, disse ele mais tarde, eu soube que era isso que eu queria fazer. Quando voltou para casa, Ringo havia perdido tantas aulas que não havia como retomar os estudos. Em vez disso, ele entrou direto no mercado de trabalho. Trabalhou em alguns empregos, brevemente na British Rail e depois como aprendiz de mecânico em uma fábrica local. Foi nessa época que ele descobriu o skiffle, um tipo de música caseira popular na Grã-Bretanha do pós-guerra. Era cru, enérgico e feito com o que quer que estivesse à mão. Uma tábua de lavar roupa, uma caixa de chá, um baixo, guitarras velhas. Um de seus colegas de trabalho o apresentou ao gênero e, em pouco tempo, Ringo já tocava em seu próprio grupo de skiffle. Em 1953, a mãe de Ringo se casou novamente. Seu novo padrasto, Harry Graves, acabou sendo uma influência muito positiva, especialmente no que dizia respeito à música. Em 1957, Ringo ganhou sua primeira bateria de verdade no Natal, um presente que mudaria sua vida. E foi aí que tudo começou a se encaixar. Ele se juntou a alguns grupos locais, mas as coisas realmente decolaram quando se tornou o baterista de Rory Storm and the Hurricanes. Nessa época, ele já havia adotado o nome artístico Ringo Starr, em parte porque usava muitos anéis e em parte porque soava um pouco mais como os astros do faroeste que admirava. Ele tinha um solo de bateria característico que a banda chamava de Star Time, e rapidamente ganhou reputação como um baterista sólido e estiloso. Durante uma temporada em Hamburgo, na Alemanha, onde as bandas britânicas frequentemente tocavam longos sets para públicos difíceis, Ringo cruzou o caminho de outro grupo de Liverpool, os Beatles. Naquela época, eles ainda estavam se firmando, formados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison,
Stu Sutcliffe e Pete Best. Em outubro de 1960, Ringo participou de uma gravação com Lennon, McCartney e Harrison para um colega de banda dos Hurricanes. Foi a primeira vez que tocou com o grupo que logo mudaria a história da música. Em agosto de 1962, Ringo Starr entrou oficialmente para os Beatles, substituindo Pete Best. A mudança não foi tranquila. Na verdade, foi tudo menos isso. Best havia conquistado uma legião de fãs leais em Liverpool, principalmente entre as mulheres, que o viam como um homem mal-humorado, temperamental e magnífico. Naturalmente, muitas ficaram furiosas com sua repentina demissão. No primeiro show dos Beatles, após a troca, no Cavern Club, uma confusão começou. George Harrison acabou com um olho roxo depois de tentar defender Starr dos fãs enfurecidos. Foi uma recepção nada amigável. Em 1960, antes de Ringo entrar para a banda, os Beatles não tinham um baterista fixo. Quando a banda recebeu uma proposta para uma série de shows em Hamburgo, na Alemanha, Paul McCartney tomou a iniciativa de encontrar alguém que pudesse se comprometer com a viagem. Foi então que ele viu Pete Best, que estava tocando com sua banda, os Black Jacks, no Casbah Club. O estilo de Best, especialmente a maneira como ele tocava o bombo de forma constante em todas as 4 batidas, chamou a atenção. Isso dava à música um ritmo pulsante e impressionou McCartney. Best concordou em ir para Hamburgo depois que McCartney lhe disse que cada um receberia 15 libras por semana, uma quantia considerável para jovens músicos naquela época. Naquele tempo, Best tinha a opção de ir para a faculdade de formação de professores, já que havia passado nos exames escolares, ao contrário de Lennon, McCartney e Harrison. Mas o fascínio de se apresentar no exterior falou mais alto. Ele fez um teste no Jacaranda Club e partiu para a Alemanha no dia seguinte. O dono do clube, Alan Williams, admitiu mais tarde que o teste foi mais para inglês ver, já que não havia muitos bateristas interessados em uma viagem como aquela, mas manteve silêncio para que Best não pedisse mais dinheiro. 2 anos depois, o sucesso crescente da banda trouxe novas pressões. Quando o produtor George Martin e seus engenheiros ouviram o resultado de uma sessão de teste, não ficaram impressionados. Martin queria contratar um baterista de estúdio para as gravações oficiais. Lennon, McCartney e Harrison levaram isso a sério. Eles não queriam apenas alguém com boa aparência no palco. Queriam alguém que pudesse ajudar a moldar seu som em estúdio. Recorreram então ao seu empresário, Brian Epstein, para conduzir a difícil conversa. Epstein ponderou muito sobre a decisão. Em suas memórias, A Cellar Full of Noise, ele escreveu que não estava convencido pela opinião de Martin e não queria perturbar o grupo justamente quando eles começavam a desenvolver uma identidade forte. Mesmo assim, consultou outras pessoas, como o DJ local Bob Wooler, que o alertou que poderia ser um erro, afinal. Best era um dos favoritos do público. Ele atraía pessoas para os shows e dava à banda um certo ar de mistério, mas, no fim das contas, o grupo priorizou a música. Eles acreditavam que Ringo, que já havia tocado com eles algumas vezes quando Best estava indisponível, era a melhor opção. Epstein omitiu uma informação importante de Best. A banda já havia recebido uma proposta de contrato com a EMI verbalmente em junho e a assinou oficialmente no final de julho de 1962, e contar a ele poderia ter aberto caminho para complicações legais. Em vez disso, Epstein decidiu que para o grupo continuar feliz, Pete Best deveria sair. Best fez seus últimos shows com os Beatles em 15 de agosto no Cavern Club. No dia seguinte, Epstein o chamou ao seu escritório e disse que tudo havia acabado. Ele pediu a Best que fizesse mais 2 shows nos dias 16 e 17 no River Park Ballroom, em Chester. E Best inicialmente concordou, mas depois mudou de ideia e não apareceu. Johnny Hutchinson, do Big Three, entrou como substituto de última hora. Segundo relatos, Epstein havia oferecido a Hutchinson a vaga de baterista em tempo integral, mas Hutch recusou, dizendo:
Pete Best é um grande amigo meu. Eu não poderia fazer isso com ele. Apesar da repercussão negativa, McCartney e Harrison disseram mais tarde que Starr sempre fora sua primeira escolha. O próprio Best afirmou que Epstein lhe disse durante a reunião em que foi demitido que Ringo seria seu substituto. Mesmo depois de entrar oficialmente para os Beatles, a posição de Ringo Starr não era exatamente sólida. Em sua primeira sessão de gravação com o produtor George Martin, Starr foi substituído por um baterista de estúdio. Em vez de tocar bateria, Ringo recebeu um pandeiro e maracas. Ele temia o pior: ser dispensado antes mesmo de ter a chance de provar seu valor. Mas as coisas começaram a mudar rapidamente. Os fãs, que a princípio se mostraram céticos, começaram a se encantar por ele. Seu charme natural, sua sagacidade e seu estilo único de tocar bateria gradualmente conquistaram o público e a banda. Em pouco tempo, Ringo não era apenas o baterista dos Beatles, ele era um dos 4 fabulosos. O single dos Beatles, Please Me, os catapultou para o estrelato pop na Inglaterra, e o álbum de estreia de mesmo nome, lançado em março de 1963, só aumentou o frenesi crescente que logo explodiria na Beatlemania. Nesse álbum, Starr assumiu os vocais principais na música Boys, um raro momento de destaque para o baterista no início de sua carreira. Em 1964, com seus característicos cortes de cabelo mop top e ternos combinando, os Beatles cruzaram o Atlântico para dar início ao que se tornaria uma invasão britânica em grande escala da cultura pop americana. A Beatlemania atingiu o auge durante sua estreia na televisão americana no programa The Ed Sullivan Show. Seu single, I Want to Hold Your Hand, já havia alcançado o topo da parada Billboard Hot 100 quando eles apareceram, garantindo seu primeiro número 1 nos Estados Unidos. Um sucesso e muitos outros se seguiriam. Praticamente da noite para o dia, os Beatles se tornaram ícones globais, dominando a cultura jovem da década. Seus shows lotavam de fãs histéricos, muitos deles adolescentes, perdidamente apaixonados pelos garotos de Liverpool. Ringo não apenas mantinha o ritmo, ele também contribuía criativamente. Ao longo dos anos, escreveu e cantou diversas canções que se tornaram partes queridas da discografia dos Beatles. Peggy, Don't Pass Me By, do álbum branco, por exemplo, foi a primeira música dos Beatles escrita inteiramente por Ringo e mistura um pouco de humor negro com influências country. A letra conta a história de um homem que espera ansiosamente por sua parceira, apenas para descobrir que ela sofreu um acidente de carro e perdeu o cabelo. É peculiar e inesperada, com uma linha de baixo marcante, um violino caprichoso e um charme divertido e excêntrico. A bateria de Ringo não se destaca na mixagem, mas a atmosfera geral da música combina perfeitamente com sua voz musical única. Depois, há Octopus's Garden, do álbum Abbey Road. É pura alegria em forma musical. Ringo convida os ouvintes para um mundo subaquático mágico, livre de preocupações. As harmonias envolventes, os riffs de guitarra ensolarados e os efeitos sonoros divertidos, como bolhas e vocais com sonoridade subaquática, ajudam a dar vida a essa fantasia. O trabalho de guitarra de George Harrison brilha, e os vocais de apoio de John e George soam como se eles estivessem se divertindo muito. É uma daquelas músicas dos Beatles que irradia felicidade, e é difícil não sorrir ao ouvi-la. E, claro, com uma ajudinha de My Friends, do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, talvez seja o momento vocal mais icônico de Ringo. A música reúne tudo o que faz uma ótima faixa do Ringo: uma melodia cativante, mas confortável, letras amigáveis e uma divertida estrutura de chamada e resposta com os outros Beatles. A linha de baixo de Paul pulsa com um timbre clássico, e tudo soa como uma celebração da amizade. A bateria firme de Ringo ancora a faixa, e a atmosfera geral é pura alegria.
Não é à toa que essa música se destaca não apenas como uma canção de Ringo, mas como um clássico dos Beatles. Em junho daquele mesmo ano, Starr enfrentou um revés quando foi afastado novamente, desta vez por doença. Acometido por fibrilação e amigdalite, ele teve que se afastar da turnê e o baterista Jimmy Nicol o substituiu. Quando Ringo retornou à banda algumas semanas depois, ficou aliviado ao descobrir que seu lugar ainda era seu. Seu retorno aconteceu bem a tempo para o próximo grande marco dos Beatles, o cinema. A Hard Day's Night, um filme espirituoso e dinâmico que capturou o caos e o charme da Beatlemania, estreou nos cinemas e foi um sucesso instantâneo. A trilha sonora alcançou o primeiro lugar, venceu a Billboard 200 e permaneceu lá por 14 semanas. A faixa título ganhou um Grammy de melhor performance de um grupo vocal, e a banda também levou para casa o prêmio de Artista Revelação de 1964. Seu segundo filme, Help, lançado no ano seguinte, foi outro sucesso de bilheteria e liderou as paradas musicais. Naquela trilha sonora, Ringo teve mais uma oportunidade como vocalista principal com Act Naturally, uma música country que combinava perfeitamente com sua voz e senso de humor. Ambos os filmes mostraram mais do que apenas sua habilidade na bateria. Eles destacaram seu timing cômico e sua presença natural em cena. Em 1965, Ringo e o resto dos Beatles foram homenageados pela Rainha Elizabeth II com a Ordem do Império Britânico, MBE, um reconhecimento extraordinário de seu impacto cultural. Naquele mesmo ano, os Beatles tiveram a oportunidade de conhecer um de seus maiores ídolos musicais, Bob Dylan. Reza a lenda que foi Ringo quem experimentou maconha pela primeira vez com Dylan, enquanto os outros hesitaram. Claro, isso não duraria. Os tempos estavam mudando, e os Beatles também. A separação. Embora John Lennon e Paul McCartney recebessem a maior parte dos elogios por suas composições inovadoras, as contribuições de Ringo Starr muitas vezes passavam despercebidas. É claro que ele era o baterista, mas também era o coração da banda em mais de um sentido. Ringo não era apenas o cara que marcava o tempo. Ele trazia calor humano, humor e equilíbrio emocional para um grupo conhecido por suas tensões internas e personalidades extravagantes. Sua presença constante ajudava a manter os Beatles com os pés no chão, e sua contribuição criativa, mesmo que menos divulgada, era essencial. Ao contrário de muitos bateristas que permaneceram nas sombras, Starr se orgulhava de ser um membro igualitário dos Fab Four. Embora não tenha produzido sucessos como Lennon ou McCartney, ele participava de pelo menos uma faixa em todos os álbuns e estava perfeitamente satisfeito com isso. Ele não precisava dos holofotes para brilhar. Seu estilo de tocar bateria, distinto e enganosamente simples, deu aos Beatles sua alma rítmica e influenciou gerações de bateristas. Em 1966, após anos de turnês incessantes e a loucura da Beatlemania, a banda fez seu último show no Candlestick Park, em São Francisco. Isso marcou o fim de uma era. A partir daquele momento, os Beatles se concentraram inteiramente em gravações, e sua música evoluiu rapidamente. Em 1967, lançaram Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um dos primeiros álbuns conceituais do rock. Concebido para ser apreciado do início ao fim, permaneceu por um recorde de 15 semanas no topo da Billboard 200 e ganhou 2 Grammys, incluindo o de álbum do ano. Os Beatles continuaram a expandir os limites da criatividade e, em 1968, lançaram The Beatles, mais conhecido como o Álbum Branco. Era uma mistura eclética e abrangente de sons e ideias, com Ringo contribuindo com a peculiar canção Country Don't Pass Me By. Mas nos bastidores, as coisas estavam se deteriorando. A tensão era palpável nos estúdios Abbey Road. Cada membro começou a se sentir cada vez mais isolado, e Ringo, em particular, se sentia um estranho. Ele percebeu que estava sendo deixado de fora de cada vez mais sessões,
como quando Paul gravou Why Don't We Do It in the Road, sem envolver mais ninguém. Sentindo-se desvalorizado, Ringo saiu, tornando-se silenciosamente o primeiro Beatle a deixar a banda. Mas sua ausência não passou despercebida. Os outros logo perceberam o quanto Ringo significava para o grupo. Eles lhe enviaram telegramas dizendo que ele era o melhor baterista do mundo. Quando finalmente retornou, encontrou sua bateria à sua espera, coberta de flores, com um bilhete que dizia: "Bem-vindo de volta, Ringo." O gesto dizia tudo. Os Beatles eram uma banda novamente, pelo menos por enquanto. Apesar da reunião, as tensões nunca se dissiparam completamente. Ringo começou a explorar outras vertentes criativas. Em 1969, estrelou ao lado de Peter Sears no filme satírico The Magic Christian. Naquele mesmo ano, os Beatles fizeram o que seria sua última apresentação pública, um concerto surpresa no terraço do prédio da Apple Corps, em Londres. Foi um momento icônico e espontâneo, capturado em filme para o que se tornaria seu último longa-metragem, Let It Be. Então, em abril de 1970, Chene tornou-se oficial. Paul McCartney anunciou sua saída da banda, marcando o fim formal dos Beatles. Os fãs ainda tinham esperança, acreditando que eles voltariam a se reunir. Essa não foi a primeira vez que o grupo se desfez. Na verdade, eles já haviam se separado nos bastidores mais de uma vez antes. Mas, desta vez, foi definitivo. Desde a separação, fãs e historiadores da música têm especulado incessantemente sobre o que realmente destruiu a banda. Alguns culpam a morte de seu empresário, Brian Epstein, cuja mão firme os guiou durante o início de sua ascensão. Outros apontam para o relacionamento de John Lennon com Yoko Ono, cuja presença constante nas sessões de gravação perturbou a dinâmica do grupo. Teorias abundam, mas a verdade talvez sempre permaneça um mistério. Os próprios membros da banda insistiram que tudo se resumia a diferenças criativas e que, após 8 intensos anos juntos, simplesmente se distanciaram. Foi o fim de uma era notável na história da música. Ao longo de uma única década, os Beatles acumularam 20 sucessos número 1, vários sucessos consecutivos e mais de 45 singles no Top 40 somente nos Estados Unidos. Mas seu legado vai muito além dos números nas paradas. Eles reinventaram o que a música pop poderia ser, ultrapassando limites, experimentando sem medo e alterando para sempre a paisagem sonora da música moderna. E durante todo esse tempo, Ringo Starr estava lá, firme atrás da bateria, sempre pronto com uma piada, um sorriso ou a virada perfeita. Ele não era apenas o baterista. Ele era a cola, a alma e, às vezes, o riso que manteve a banda mais icônica da história unida pelo maior tempo possível. Carreira solo. Pouco antes dos Beatles se separarem oficialmente, Ringo Starr deu seus primeiros passos como artista solo. Em março de 1970, ele lançou seu álbum de estreia, Sentimental Journey, uma coleção nostálgica de clássicos da Tin Pan Alley. O álbum contou com arranjos de grandes nomes da música como Quincy Jones, Maurice Gibb, George Martin e até mesmo Paul McCartney. Apenas 5 meses depois, Starr demonstrou sua versatilidade com Boku, um álbum de blues gravado em Nashville com forte influência da música country e western. Uma mudança notável em relação ao estilo rock pop que os fãs esperavam. Seu terceiro trabalho solo, Ringo, lançado em novembro de 1973, tornou-se seu álbum de maior sucesso e mais vendido. Estreou em primeiro e segundo lugar na Billboard 200 e emplacou 2 hits número 1 e número 1 nos I.U.A. Photograph e You're 16, além do single Oh My My. O charme e a reputação de Starr como um colaborador confiável atraíram talentos de primeira linha para o projeto, incluindo contribuições de todos os seus ex-companheiros dos Beatles.
O álbum seguinte, Good Night Vienna, de 1974, deu continuidade a esse sucesso, alcançando o primeiro e o oitavo lugar na parada da Billboard e produzindo hits como No Song, Snookeroo e Only You. Em 1975, Starr lançou sua própria gravadora, a Ring-O Records. Mas, segundo ele próprio, o consumo excessivo de álcool e drogas durante esse período o impediu de alcançar grandes feitos. Ele e Keith Moon, do The Who, famoso por seu estilo de vida desregrado, faziam parte do notório clube de bebedores Vampiros de Hollywood, um reflexo da turbulência das estrelas fora dos palcos. Em setembro daquele ano, ele lançou Ringo's Road to Grave, que incluía músicas escritas por seus 3 ex-companheiros dos Beatles. Embora tenha rendido alguns sucessos menores, marcou o início de um período em que o sucesso comercial se mostrou difícil de alcançar. Álbuns como Stop and Smell the Roses, 1981, com contribuições de McCartney, Harrison, Ronnie Wood, Harry Nilsson e Stephen Stills, não tiveram grande impacto. Originalmente, o álbum também deveria incluir 2 músicas de John Lennon. Mas, após a morte de Lennon em 1980, Starr decidiu que não parecia mais apropriado gravá-las. No final da década de 1980, Starr se reinventou mais uma vez, desta vez como líder de banda. Ele formou a primeira encarnação de sua banda de estrelas, um supergrupo rotativo com artistas como Joe Walsh, Eagles, Neil Young, Clarence Clemens, E Street Band, Rick Danko, Levon Helm, The Band, Billy Preston e Dr. John. A banda, formada por estrelas, se tornaria um projeto de turnê adorado e em constante evolução, com inúmeras turnês e álbuns ao vivo que mostravam o espírito colaborativo de Starr. Em 1992, Starr recebeu elogios da crítica por Time Takes Time, um de seus álbuns solo mais bem avaliados. Então, em 1994, ele se reuniu com McCartney e Harrison para um projeto histórico, concluindo demos inacabadas de John Lennon. O resultado foi Free as a Bird, a primeira música inédita dos Beatles desde 1970. Lançada em 1995 como parte do Beatles Anthology Project, uma minissérie e álbum complementar, o single alcançou o Top 10 e ganhou 3 prêmios Grammy. Uma segunda demo de Lennon, Real Love, foi retrabalhada de forma semelhante e obteve sucesso em 1996. Starr continuou explorando e compartilhando sua jornada musical ao longo dos anos, incluindo uma participação memorável no programa VH Storytellers, em 1998. A apresentação foi posteriormente lançada como um álbum, oferecendo aos fãs um olhar sincero sobre o homem por trás da bateria. Nas décadas seguintes, Starr lançou uma série constante de álbuns, incluindo Liverpool 8, 2008, Why Not, 2010, Ringo, 2012 e Postcards from Paradise, 2015. Em abril de 2018, ele assinou um importante contrato mundial de publicação com a BMG, concedendo-lhes os direitos de suas composições da época dos Beatles, como Octopus's Garden, e sucessos solo como Photograph e You Are 16. O lançamento mais recente de Starr, Look Up, em janeiro de 2024, retorna às suas raízes country. Gravado em Nashville e Los Angeles, o álbum apresenta 11 músicas inéditas e inclui colaborações com Alison Krauss e Larkin Poe. Com letras sinceras e um toque caseiro, Look Up mostra que Ringo Starr continua evoluindo, criando, colaborando e seguindo seu próprio ritmo. O casamento turbulento de Ringo Starr. Ele conheceu Maureen Cox quando ela era apenas uma adolescente e frequentadora assídua do Cavern Club em Liverpool, o mesmo clube onde os Beatles iniciaram sua carreira. Com apenas 15 anos,
Moran enfrentou longas filas e uma competição acirrada para ter a chance de ver a banda, ganhando um beijo de Ringo, embora ele não a tenha escolhido imediatamente entre suas muitas admiradoras. Ela o chamava de Richie, abreviação de Richard. E apesar da imagem dos Beatles de serem solteiros, os dois começaram a namorar discretamente em 1962. O relacionamento de Moran com Starr não foi fácil. Como namorada de um besouro, ela era alvo de fãs ciumentos e chegou a ser arranhada no rosto por uma rival. As ameaças se tornaram tão intensas que ela teve que abandonar o emprego de cabeleireira. Em setembro de 1963, com a permissão dos pais, acompanhou Ringo, Paul McCartney e Jane Asher em uma viagem à Grécia. Na véspera de uma turnê internacional dos Beatles, Starr desmaiou durante uma sessão de fotos em Londres, com febre alta e amigdalite. Maureen o visitava diariamente no hospital. Após sua recuperação, os dois se tornaram um casal. Em 20 de janeiro de 1965, Ringo pediu Maureen em casamento no Adlib Club, em Londres. Poucas semanas depois, ao descobrir que estava grávida, Maureen, então com 18 anos, casou-se com Ringo em 11 de fevereiro de 1965, no Caxton Hall, em Londres. O casamento foi organizado às pressas pelo empresário dos Beatles, Brian Epstein, na esperança de mantê-lo em segredo. John Lennon compareceu brincando e avisando Maureen para não chorar ou ela não seria mais uma do grupo. George Harrison chegou de bicicleta e disse em tom de brincadeira: "2 já foram, faltam 2", referindo-se aos Beatles que ainda não haviam se casado. McCartney estava na Tunísia na época e não pôde comparecer. Os recém-casados tiveram uma curta lua de mel na casa de férias do advogado de Epstein, em Hovevy. Mas, mesmo no dia do casamento, não conseguiram evitar os holofotes. Mais de 100 repórteres e fotógrafos cercaram a casa, o que levou a uma breve entrevista no jardim. Pouco depois, Ringo teve que partir para as Bahamas para começar a filmar Help. Maureen evitou a mídia, recusando entrevistas para se manter fora do turbilhão da publicidade. Um porta-voz dos Beatles observou que tanto ela quanto Ringo preferiam assim. O casal morou no número 34 da Montague Square, em Londres, antes de se mudar, em julho de 1965, para uma casa de 6 quartos chamada Sunny Heights, em St. Louis, George's Hill, Weybridge. A casa era cheia de peculiaridades. Um pub particular chamado Flying Cow, uma jukebox, uma mesa de bilhar, um retrato de Lennon e McCartney, televisões em quase todos os cômodos e até uma pista de kart do lado de fora. Embora Maureen cozinhasse, a casa tinha uma babá residente e uma faxineira diária. Mais tarde mudaram-se para uma mansão do século XVI em Stade, que compraram do ator Peter Sears, mas venderam rapidamente para Stephen Stills. Em abril de 1969, estabeleceram-se em uma nova casa em Roundel, na Compton Avenue, em Highgate, Londres, e em 1973 compraram a antiga propriedade de John Lennon em Tittenhurst Park. Maureen tornou-se amiga íntima de Cynthia Lennon e Patty Harrison. As esposas dos Beatles frequentemente faziam compras juntas, celebravam feriados e se apoiavam mutuamente durante o caos da Beatlemania. Ringo chegou a prometer ajudar Maureen a lançar uma rede de salões de cabeleireiro em todo o país. Mas o plano acabou sendo abandonado, pois ela se concentrou em criar os filhos e administrar a vida como esposa de um besouro. Esse papel nem sempre foi glamouroso. Ela frequentemente esperava até tarde da noite com uma refeição caseira para Ringo após suas longas sessões de gravação. Ela respondia a pilhas de cartas de fãs à mão e apoiava o marido em todos os momentos. O casal até se aventurou nas artes juntos, colaborando em fotomontagens, pinturas e esculturas, oferecendo um raro vislumbre da criatividade discreta por trás de suas vidas tão públicas. Em 19 de fevereiro de 1968,
Ringo e Maureen Starr viajaram para Rishikesh, na Índia, junto com Paul McCartney e Jane Asher, para se juntarem a John e Cynthia Lennon e George e Patty Harrison, que haviam chegado 3 dias antes. O grupo tinha vindo para estudar meditação transcendental com Maharishi Mahesh Yogi. Enquanto os Beatles abraçavam o retiro espiritual, Maureen tinha dificuldades com o ambiente. Ela antipatizou imediatamente com as aranhas, mosquitos e moscas persistentes ao redor do ashram. À noite, os homens costumavam se reunir do lado de fora para compor música, enquanto as mulheres geralmente se encontravam em um dos quartos, discutindo a vida como parceira de um besouro. As estrelas deixaram a Índia antes dos outros, partindo em 1º de março. Elas citaram a comida desconhecida e a saudade dos filhos como os motivos para encurtar a viagem. Apesar do desconforto na Índia, Maureen manteve-se ligada ao círculo íntimo dos Beatles. Ela fez backing vocals na continuação da história de Bungalow Bill, do álbum branco, e esteve presente na última apresentação ao vivo dos Beatles, o lendário show no telhado do Apple Corps em 1969. Sentada ao lado de Yoko Ono, perto de uma chaminé para se aquecer, Maureen pode ser vista nas imagens posteriormente lançadas no filme Let It Be. Ao término da apresentação, Paul McCartney disse, com um sorriso maroto, "Obrigado, Mo", após a última interpretação de Get Back. Mas, à medida que os Beatles começaram a se desintegrar em 1970, o casamento dos astros também desmoronava. O alcoolismo e as infidelidades de Ringo tornaram-se mais frequentes, aumentando a pressão sobre o relacionamento. Uma traição chocante aconteceu durante uma visita de George e Patty Harrison. George confessou seus sentimentos por Maureen, o que levou a um caso extraconjugal. Quando Patty descobriu os dois na cama juntos, contou a Ringo. John Lennon ficou furioso com Harrison, chamando o incidente de incesto virtual. Apesar da traição, Maureen inicialmente não queria o divórcio. Ela tentou manter o casamento mesmo em meio à crescente tensão e mágoa. Mas depois que Ringo começou um relacionamento com a modelo americana Nancy Lee Andrews, o fim se tornou inevitável. O divórcio foi finalizado em 17 de julho de 1975, com Maureen ficando com a guarda dos filhos, um acordo único de 125 mil libras esterlinas, pagamentos anuais de 23 mil libras esterlinas, mais 2.500 libras esterlinas por ano para cada filho. O fim do casamento teve um impacto devastador em Maureen. Ela sofreu muito emocionalmente e, em certo momento, tentou suicídio pilotando sua motocicleta contra uma parede de tijolos. Anos depois, Ringo refletiria sobre a disfuncionalidade do relacionamento, admitindo: "Eu era um bêbado, um agressor de mulheres e um pai ausente." Em 1987, Maureen entrou com um processo contra o escritório de advocacia Withers LPP, que havia cuidado de seu divórcio. Ela alegou que o escritório de advocacia, e especificamente o sócio Charles Doughty, não investigaram adequadamente as finanças de Ringo e não representaram seus interesses de forma apropriada no acordo. Ela esteve presente todos os dias durante o julgamento de 3 semanas e, em seu depoimento, referiu-se a si mesma como sendo burra como 2 tábuas curtas, comparando Ringo ao personagem de desenho animado Andy Capp, um notório bêbado e mulherengo. O juiz acabou decidindo a favor de Doughty e Withers, citando a generosidade contínua de Starr, observando que ele havia aumentado voluntariamente seus pagamentos 2 vezes desde o divórcio. Maureen foi condenado a pagar todas as custas judiciais do julgamento, um valor superior a 200 mil libras. O segundo casamento de Ringo. Em abril de 1980, Ringo Starr encontrou o amor novamente, desta vez com a atriz e ex-Bond Girl Barbara Bach. O casal se conheceu durante as filmagens do filme Caveman, um fracasso comercial, mas um ponto de virada pessoal para ambos. Na época, Starr já havia passado o auge dos Beatles e ainda lutava contra problemas de dependência. Mas,
algo se encaixou entre eles, e a chama permaneceu acesa. Eles se casaram em uma cerimônia civil discreta em 27 de abril de 1981, no cartório de registro civil de Marileone, em Londres. Ao contrário dos casamentos luxuosos de celebridades da época, o deles foi simples e íntimo. "Eu amo esse homem", disse Bach, certa vez à revista People. E é isso. Por mais simples que pareça, é um amor que perdura. A jornada nem sempre foi fácil. No início, o casal enfrentou desafios relacionados ao vício. Mas, juntos, eles entraram em reabilitação em 1988 e permaneceram sóbrios desde então. Agora, após mais de 4 décadas de casamento, Ringo e Barbara continuam sendo o maior apoio um do outro. Como uma família composta, eles criaram 5 filhos. Os 3 filhos de Ringo com sua falecida ex-esposa, Maureen, Zach, Jason e Lee, e os 2 filhos de Barbara, Francesca e Gianni. Apesar dos altos e baixos, o relacionamento deles permanece forte. Então, o que você acha de Ringo Starr? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa. E, se você gostou desta análise detalhada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada.